vocês! Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje eu tô aqui com o Dudu, com a Sara. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? A gente estará aqui para um vídeo fazendo esse. A gente vai fazer lá as coisas que aconteceram com a gente Na Itália, as coisas mais estranhas, né, que aconteceu. Eu já vou começando a falar uma coisa estranha. Peraí, deixa eu falar um pouco. Eu tenho vergonha, pessoal. Celular. Qualquer coisa, ué. Fala aí, galera, tudo bem com você? Eu sou... Tá bom, tá bem. Deixa. Então a gente tá aqui primeiro pra fazer um vídeo vlog assim bem diferente e assustador. Mas a gente quer falar de uma coisa sobrenatural que aconteceu com a gente. A gente quer falar de coisas assim sobrenaturais que já aconteceram com a gente aqui na Itália, que foi assim uma coisa que aconteceu com a gente que assim eu fiquei com muito medo, muito assim, medo não, né? Porque tipo assim, o meu marido ele veio pra cá com a gente em agosto. Aí no final de agosto ele teve que voltar pro Brasil porque ele veio de férias, ele voltou pro Brasil. Então ele ficou 6 meses no Brasil. E nesse tempo que ele ficou no Brasil, a gente ficou no outro apartamento sozinho, eu e os 3 filhos. E aí a gente eu saí pra trabalhar, eu tava trabalhando já, né? E aí eu saía pra trabalhar quando eu tava fazendo o horário da tarde, eu saía às 2 e voltava às 10. Aí um belo dia eu cheguei do serviço e aí o meu filho, o Eduardo, o irmão dele correu até mim e falou assim: mãe, ó, fala pro Eduardo que o Eduardo tá assustando a Sara. A senhora vai sair pra trabalhar? E ele fica com mentirinha assustando a Sara, falando pra Sara que tá vendo coisa aqui dentro de casa. E aí eu olhei pro Eduardo muito brava, porque assim, eu saio pra trabalhar, eu não tenho o que fazer, eu tenho que ir trabalhar. E aí você fica com a sua irmã em casa, ao invés de me ajudar, vai me atrapalhar? Não, você tem que cuidar da sua irmã. Aí ele olhou pra mim assim, muito assustado, com uma cara de choro. Com os olhos cheios de lágrimas, e olhou pra mim e eu briguei com ele, briguei mesmo. Eu falei: você para de ficar assustando a sua irmã, porque você fica inventando mentira pra sua irmã, deixando sua irmã com medo, e depois eu tenho que sair pra trabalhar e ela não vai querer ficar em casa. E aí ele olhou pra mim com os olhos cheios de lágrimas e falou pra mim assim: mãe, eu não tô mentindo. Ele falou eu vi um vulto na escada. Não passava nem agulha, nem ar. Quando ele falou isso. Mas eu mantive a postura e olhei pra ele e falei assim: tá bom. Você viu? Vi. Aí ele falou pra mim, ele falou assim: olha, mãe, eu tava sentado. Eu vou falar não, ele vai falar, porque ele que viu, porque eu não vi, porque... Eu falo porque eu acho que eu sei tudo que aconteceu. Não, primeiro ele vai falar e depois você vai complementar. Fala. Porque você tem que falar, porque você que viu. O que vocês estavam fazendo na hora? Eu e a Sara tava brincando. A gente tava sentado na cama, né? Na cama da mamãe. E ela tava brincando, aí eu olho pra escada, eu vi meio que alguma coisa descendo. Eu não tive nem coragem de ir lá, eu falei: Sara, vai pra sala. Aí depois de um tempinho eu fui também. Aí depois a gente voltou pro quarto lá com o meu irmão e vi que não tinha nada lá. Mas quando a gente olhou na escada, ele viu alguma coisa caindo, né? Aí eu e o Du subiu em cima do sofá que tinha lá. A gente morava na casa no Mantova. Aí a gente foi lá perto da escada, não tinha nada. Provavelmente tinha caído, tinha sumido. Aí a gente saiu correndo lá pra sala. Chamou o Lucas e falou pro Lucas que tinha alguma coisa lá na escada, que caiu e sumiu. Aí o Lucas falou que era mentira. Aí a gente foi lá pro quarto com o Lucas olhou na escada, não tinha nada, mas a gente tava falando a verdade, pelo menos por causa que a gente tava brincando, né? Você não viu, mas o seu irmão viu e você ficou assustada. Eu fiquei assustada. Ela achou que eu tava tentando assustar ela. Não. E assim, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não vi. Depois uma colega minha ficou me zoando que quando eu falei: eu vou entregar esse apartamento. Aí ela falava: mas já vem com fantasma? Mas eu fiquei muito preocupada, porque eu saía pra trabalhar e eles ficavam lá sozinhos. Então assim, se eles vissem de novo, eles iam ficar desesperados, apavorados. E aí, de repente, poderia até acontecer alguma coisa. Mas aí, tipo assim, quando aconteceu, eu fiquei muito preocupada, mas eu fiquei com muito medo.
Medo, assim, eu sou evangélica, eu assumo isso tudo, mas assim, porque pra mim, não existe esse negócio de espírito. Ai, morreu fulano e aí não resolveu alguma coisa no passado e voltou pra resolver. Eu não acredito nessas coisas, assim, é a minha opinião. Então eu penso sim, da seguinte maneira, é um espírito, então pra mim é um demônio, então assim, eu não vi, né, e dizem que é muito normal crianças verem essas coisas. Posso falar uma coisa que aconteceu lá no Brasil agora? Não, porque eu não terminei ainda, né? Eu amo. Aí, então assim, eu fiquei quando aconteceu, eu fiquei muito preocupada e fiquei com medo também, porque eu saía, deixava eles lá sozinhos, e eu não comentei isso com ninguém. Eu fiquei com aquela preocupação. Aí eu comentei depois de uma semana, eu fui na igreja, que foi até na semana do Halloween, né? Eu fui na igreja, que teve a festa do pijama na igreja lá, e eu chamei a pastora e falei pra pastora, eu falei assim, olha pastora, aconteceu isso na minha casa, e eu queria que você fizesse uma oração pelo Eduardo, porque o Eduardo viu um vulto dentro da minha casa. Mas não era só isso. A senhora tinha que falar que eu e o Eduardo viu. Mas eu falei que foi só o Eduardo, porque você não viu, você só correu. Eu vi. Você só correu. Não, mas a senhora contou a história pra pastora. Que Tá, então, deixa eu terminar de falar. Aí eu peguei e falei pra pastora, né? Eu falei, pastora, tem que orar lá em casa, né? Porque o Eduardo ele viu um vulto na escada lá de casa, porque é uma escada que vai pra Nárnia. Porque como era uma casa só, daí depois da guerra que eles dividiram a casa, fizeram várias casas, então ficou uma casa em cada andar, mas a escada ficava dentro do quarto, na verdade. Então era uma escada que ela dava numa loja que era lá embaixo, que ela dava em Nárnia, porque chegava assim, era parede, era janela, não dava em lugar nenhum a escada, e eles viram um vulto lá. E assim, eu fiquei com muito medo. Aí fui, comentei com a pastora, daí a pastora falou, não, tudo bem, fica tranquila, a gente vai orar por ele aqui e a gente marca um dia nessa semana e vai na sua casa pra gente fazer uma oração lá na sua casa. E eu falei, tudo bem, ok. Pode vir o dia que quiser. Tranquilo, né? Aí no dia seguinte, eu pego o telefone e vou conversar com o meu primo no celular. Que é o João e o Wesley. E de repente, assim, né, eu comentei com o João, eu falei assim, João, porque ele ficava com as crianças pra mim, quando eu trabalhava à tarde, ele ficava até umas 9 horas da noite com as crianças lá em casa, ele não deixava eles sozinhos. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, João, sabe o que aconteceu? Eu tô preocupada porque, assim, o Eduardo disse que viu um vulto dentro de casa. Eu não tinha falado isso pra ninguém. E o Eduardo também não tinha comentado isso com ninguém, ele só contou pra mim. E como eu não acreditei, ele já guardou pra ele. Então, aí eu peguei e falei pro meu primo, aí eu falei assim, então, João, aí o Eduardo viu um vulto na escada lá do quarto. Quando eu falei isso pro meu primo, ele falou pra mim, Bela, pera só um pouquinho. Ele colocou o celular no Viva Voz, porque eles estavam na casa dele falando sobre esse mesmo assunto. Aí ele colocou o celular no Viva Voz e aí ele falou pra mim assim, Bela, repete o que você acabou de me falar, pro seu primo ouvir. Aí eu falei assim, João, o Eduardo viu um vulto na escada do meu quarto. Um espírito na escada do quarto. Aí ele começou a rir, ele falou assim, e o meu outro primo, o companheiro dele, Wesley, falou assim, misericórdia. Porque assim, o João também tinha visto, só que ele não quis comentar comigo. Então ele comentou com o Wesley. Ele falou, Wesley, eu vi um espírito de uma senhora, assim assado, lá na casa da Bela, na janela, perto da escada. E aí o meu primo falou pra ele assim, João, não conta nada pra Bela. Porque você sabe que a Bela, ela é crente, ela é evangélica, e ela pode não acreditar e pode se sentir ofendida com essa conversa. Então ele não me contou. Só que ele também viu. E eu não vi, porque eu falei pra ele, né? Eu falei, a véia tinha juízo, que se ela aparece pra mim, eu jogo ela escada abaixo. Aí ela ia morrer de novo. Aí ele pegou e falou pra mim, falou assim, olha, você pode ficar tranquila, porque eu já conversei, é um espírito de uma senhora que ela já viveu aí há muitos anos, ela tá procurando uma joia que ela deixou escondida em tal lugar. E aí ele foi na minha casa no dia seguinte, ele começou a olhar lugares ali que eu nem sabia que tinha. Tipo, dentro da janela assim Dentro da janela tem uns negócios assim que abria,
tipo, esconderijos, assim. Aí começou a bater na escada e falou assim, olha, ela falou que deixou uma caixa de joias aqui e tal, então a gente tem que ver. Joias? É. Eu quero joia. Eu quero joia. Eu também queria. Se tiver diamante, eu vou pegar toda a joia com diamante. Eu também quero. E se tiver ouro também. Aí eu peguei e falei pra ele, eu falei assim, meu, não vem passar aqui não, porque se a véia já morreu, se tiver algum tesouro aqui, é de quem tá vivo, ela que saia fora, porque eu não sou obrigada. E ele, não, a gente tem que pegar e tem que devolver, porque ela tá pedindo pra eu levar pra fulano, que é parente dela e tá passando necessidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu não acredito nisso. Peraí, filha, deixa eu me concluir. Pelo menos não acreditava. Não acredito, mas é que assim, eu acredito que tenha acontecido, mas eu não creio que seja um espírito de uma pessoa que já viveu, que já morreu, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí, quando a pastora foi lá em casa fazer a oração e tal, ela orou, aí ela pegou e falou pra mim, ela falou assim, olha, Sibeli, é muito comum aqui em Mantova acontecer esse tipo de coisa, é muito normal as pessoas verem espíritos, verem coisa dentro de casa aqui em Mantova, porque é uma cidade histórica, muito antiga, aconteceram muitas coisas tristes aqui em Mantova, a cidade foi invadida, morreu muita gente inocente, nesse negócio de tomar terra, tomar castelo, isso e aquilo. Então, é uma cidade que tem muita coisa triste que acontece. Então, é muito comum. Você sempre vai ouvir uma história de alguém que viu alguma coisa em algum lugar, um vulto, alguma coisa. Lá na fábrica que a gente trabalha mesmo, tem aquelas... que horror! Aquelas luzes que é sensor de presença. Então, assim, no banheiro só acende com presença, né? Tipo, você vai lá, entra no banheiro, a luz acende, você sai, a luz apaga. No corredor também é a mesma coisa. E às vezes a gente tá trabalhando à noite, a gente olha assim pro corredor e vê a luz acender, do nada. Então, tipo assim, trabalhamos em 3 à noite, 4 no máximo. E aí você olha e vê a luz acender assim, depois a luz apaga, do nada. E aí você olha, tá a mulher na sua frente, outra pessoa que tá trabalhando passando pra lá e pra cá, e aí você fica se perguntando, mas quem que passou ali? Que o sensor acendeu? Então, assim, são muitas histórias bizarras que acontecem por aqui. Então, assim, se você tem alguma história bizarra, se você tem alguma história, tipo, de vulto, de ver essas coisas assim, se você mora na Itália, você já viu alguma coisa do tipo, coloca aqui nos comentários pra gente ver e no próximo vídeo eu vou estar falando da sua história. Se você quiser também me mandar no particular, pra eu poder estar comentando a sua história, você pode mandar que a gente fala sem problema nenhum. Mas assim, eu fiquei com medo na época. Fiquei com medo assim. Fiquei com medo. Eu acho que vai ter gente que vai achar que é fake. Não é fake nada, é fake dói. Porque quando a gente mudou pra essa casa nova aqui também, o João falou que viu coisa aqui também. Nessa casa que a gente tá hoje, ele também falou que viu coisa. E meu primo, ele é espírita, ele é cheio dessas coisas, de ver coisa aqui, coisa ali, coisa acolá. E eu não gosto muito dessa conversa, mas eu respeito e assim, mas eu adoro esse tipo de história, eu gosto de ouvir e tal. Meu pai também tinha umas histórias maravilhosas da época de quando a gente era pequeno. E é isso, galera. Se você tem alguma história de... Pessoal que mora em Dublin também tem muita história pra contar, Irlanda. São cidades muito antigas, então tem muita coisa disso. Pera um pouquinho. Então, se você conhece alguma história assustadora, de vulto, de qualquer outra coisa que você tenha visto ou conhece alguém que tenha visto, coloca aqui pra gente nos comentários que no próximo vídeo a gente vai estar comentando, a gente vai estar falando. E deixa seu like, curte, compartilha nosso vídeo e dá aquela forcinha, ativa o sininho pra notificar vocês de todos os vídeos novos que a gente lançar e dá aquela forcinha pro canal.